Hello, tudo bem? E aí? Você é daqueles que vive esquecendo os sinais? Você aprende o sinal, passa alguns dias, esquece? Vou te contar o porquê isso pode estar acontecendo. Bora lá? Bom, a primeira coisa que você provavelmente esteja vivendo ou viveu é ter aprendido Libras através de uma metodologia não efetiva, né? Você não teve a sua base na língua de sinais de forma efetiva. E aí, de repente, isso faz com que você tenha travas no seu aprendizado hoje. Talvez o seu conhecimento, né? O conhecimento prévio que você tem aí hoje dessa língua de sinais, da forma com que você utiliza a língua de sinais, manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo que, bom, isso daí tá tudo bem, você não vai usar agora não. Por quê? Não foi aplicado de forma que aquilo fizesse sentido, certo? Então, o que acontece? Antes da gente entender, né, essa estrutura, vamos entender o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é maravilhoso, né? Eu também sou da área de neuropsicopedagogia, gente, eu sou apaixonada por esse serzinho aqui, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele vai recebendo informações. Ele vai recebendo informações, certo? E essas informações, todas as informações, inclusive o que eu tô dizendo para você agora, tá indo para uma caixinha que fica bem aqui, tá? Bem aqui, é uma caixinha que ela tá aqui. Essa caixinha, né, é a nossa memória de trabalho. Então, o que acontece? Toda informação que você vai adquirindo, ela vai vindo para cá, pá, pá, vai enchendo a caixinha. Essa memória, ela se conecta a uma memória antiga, a alguma memória que você já tenha. E aí essa memória, juntamente com essa, elas se encontram aqui, tá? Elas se encontram. E aí nesse momento que elas se encontram, cria um sentido para aquilo. E aí o que acontece? Exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Libra. Se eu digo aqui para você assim, olha, esse aqui é o sinal de mulher. E aí eu conto para você que antigamente as mulheres usavam um chapeuzinho com uma fitinha. E por conta disso, nós temos esse sinal de mulher. O que acontece? Automaticamente a sua memória, ela vai lá e busca essa imagem, que provavelmente você viu em algum filme, em algum estudo de história, né, alguma revista, na internet, em algum lugar. E aí ela se conecta com esse sinal aqui que eu te ensinei, mulher. E aí elas, pum, elas se juntam. Quando elas se juntam e criam um sentido, o que o seu cérebro faz? Pega essa memória e fala assim, essa memória, ela é importante. Vamos colocar ela aqui e deixar ela guardadinha para ela ser usada. Por isso que todo aprendizado precisa ser feito a partir de associações. Quando a informação ela vem sem nenhum sentido, o que acontece? Essa informação aqui, ela fica como se fosse no limbo, entende? Então, a nossa memória, ela não entende que aquilo ali é importante. E aí ela não é jogada na nossa memória de longo prazo. E, consequentemente, a gente perde muito rápido essa informação. Então, o que acontece? Eu preciso ensinar a pessoa, quando está aprendendo Libras, por exemplo, ela precisa aprender no idioma dela, ela precisa ouvir, né? Um exemplo, a minha filha, ela não sabe inglês, ela está aprendendo inglês agora. E ela estudou em um colégio onde o professor só chegava e falava inglês, 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 inglês. Ela surtava. Pergunta se ela conseguiu aprender. Pergunta se outros colegas dela aprenderam. Porque aquilo não fazia nenhum sentido para ela.
A mensagem que nos é entregue, ela tem que ter um sentido. Então, se eu sou falante da língua portuguesa e aí eu aprendo aquilo, né, a partir de um primeiro contato, entendendo aquilo a partir da língua portuguesa, eu consigo fazer o processo, né, de associação. E aí eu venho para um segundo passo, que é a contextualização. Aí na contextualização a gente não vai ficar preso na língua portuguesa, mas esse é um segundo passo do aprendizado. Então essa informação ela precisa fazer sentido. Se ela não fizer sentido para você, você vai esquecer. Então todo sinal que você aprende, ele tem que vir acompanhado de associação e acompanhado de contextualização. Por isso que se você estudar lista de sinal solto, não vai fazer sentido, porque você vai decorar o sinal, mas não vai saber aplicar. Então, a primeira dica é não decore sinal. Nenhum sinal tem que ser decorado, ele tem que ser associado. Mas, Nani, se você não decorar, como que você vai saber? Você vai contextualizar. Quando você contextualiza, lembra? Fez o cérebro, o nosso amiguinho, fez todo aquele processo que eu já te expliquei, colocou informação na memória de longo prazo e aí essa memória ela é liberada no momento que ela é necessária. Mas para isso eu preciso ter esse processo de associação, né? Para que então eu consiga aplicar a contextualização. Então a primeira coisa é chega de decoreba e bora para contextualizar. Não tem essa palavra, né? Ficou horrível isso. Mas chega de decoreba e vamos para contextualização. E aí sim, dentro disso, eu preciso aumentar o meu input, que é a minha percepção. Então, bota Libras para dentro. Por que eu acabo esquecendo? Porque eu vou numa aula, aprendo 1 horinha de Libras, 2 horinhas, 3 horinhas, vou para casa e não estudo. Não, gente, você tem que estudar, ver Libras 20, 30 horas na sua semana. Mas, Nani, como que eu vou fazer isso? Você não está aprendendo idioma? Você não está se desenvolvendo nesse idioma? Você precisa colocar Libras para dentro. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. A mão sinaliza dos sinais que estão aqui dentro. É a mesma coisa, entende? Então, eu preciso colocar aqui muito processo de inputs. Então, eu preciso trabalhar muito essa percepção dos sinais. E aí, como eu já expliquei que essa percepção acontece, aí sim, eu estudo várias vezes, eu estudo. Eu coloco Libras para dentro, sem decorar, com contexto, com todo esse processo associativo. Aí, no momento da produção, no momento do output, o que o cérebro entende? Ah, isso é importante, porque ela já associou, ela guardou, né, aqui na memória a longo prazo, agora eu vou entregar para ela usar quando ela precisa. Entende? Então, gente, Libras faz parte de um processo de aquisição de língua, de idioma, né? Então, a gente precisa entender isso, porque só assim você vai aprender Libras de verdade. Por isso que você tem que tomar muito cuidado da forma com que você está aprendendo Libras. Você quer conhecer mais desse método, quer conhecer mais desse processo, você quer realmente aprender Libras de verdade, né? E entender, você precisa estar em um curso onde a pessoa que está te ensinando entende todo esse processo para que possa entregar para você, sabe? É como se entregasse para você um pacotinho e aí, assim, nesse pacotinho aí tem um monte de peças que é um quebra-cabeça e aí você vai encaixando. E aí sim você não vai ficar estudando Libras 5 anos da sua vida sem aprender nada e sempre esquecendo. Gente, não posso mais aceitar. Eu vejo tanta gente que faz 1 milhão de cursos, mas chega pra mim, Nani, eu não sei nada. O que tá acontecendo? É a metodologia, né? Nós precisamos lembrar desse nosso amiguinho aqui e usar ele a nosso favor para trabalhar com a gente, pra gente. Combinado? Então, bora librar!